Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Sou o professor Antônio e hoje vamos falar sobre números primos. Vamos em frente? Números primos. Bom, são todos os números naturais maiores que 1 e que têm somente dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Vamos dar alguns exemplos de números primos. Temos aqui, os divisores de 2 é 1 e 2. Então, se possui dois divisores, então esse número ele é primo. Número 3, outro exemplo de número primo. Só possui dois divisores, o número 1 e o 3. Número 5, é outro número primo. Só possui dois divisores, 1 e 5. E o número 7 possui somente dois divisores, 1 e 7. Bom, gente, aqui são alguns exemplos de números primos, né? Se a gente seguir aqui a numeração, o próximo número será o número 11. Depois do 13 e assim sucessivamente, desde que tenha somente dois divisores, tá certo? Vamos lá. Agora, os números que possuem mais de dois divisores são chamados números compostos, tá? Então, vejamos alguns exemplos de números compostos. Por exemplo, o número 4. Se ele pergunta quem são os divisores de 4, nós temos 1, 2 e 4. Então, ele possui mais de dois divisores, no caso aqui, 3 divisores. O número 6 tem divisores 1, 2, 3 e 6, ou seja, tem 4 divisores. O número 8, nós temos 1, 2, 4 e 8 como divisores, tá certo? Bom, o número 9, nós temos 1, 3 e 9. O número 12, nós temos 1, 2, 3, 4, 6 e 12, ou seja, mais de dois divisores. Então, podemos perceber que esses números aqui são números compostos, tá bom? Ok? Vamos em frente? Como reconhecer o número primo? Bom, além da gente reconhecer o número primo apenas pela quantidade de divisores, né, a gente pode identificar de outra forma, que vai ser a seguinte. Vejamos. Primeiro, vamos dividir o número dado sucessivamente pelos números primos. Tá? E em seguida, vamos verificar o seguinte. Se nenhuma divisão for exata e tivermos um quociente menor ou igual ao divisor, então podemos dizer que o número é primo, tá? Então aqui é outro processo de reconhecimento de um número primo. Vejamos aqui o exemplo. O número 23 é primo? Então a pergunta é essa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número 23, que é o número dado, e vamos começar a dividir sucessivamente pelos números primos, até encontrarmos, né, se a divisão não for exata, encontrarmos um quociente menor ou igual ao divisor. Então vamos lá. O primeiro número primo aqui da divisão vai ser quem? 23, que é o número que a gente quer, né? Dividido por 2. 2 é o número primo, né? O menor deles. Então vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Sobra resto 0 aqui. Baixa-se o 3. 3 dividido por 2 dá 1. E sobrou o resto aqui. Bom, sobrou o resto. Mas vamos verificar o seguinte. O quociente aqui continua sendo maior do que o divisor. Então a gente continua a conta. Vamos pegar a próxima divisão? Vamos pegar 23 e vamos dividir agora por 3, que é outro número primo, tá certo? Então vejamos. 23 dividido por 3 dá 7. 3 vezes 7, 21. Sobra 2, então sobrou o resto. Ok. Vamos verificar o quociente. Olha, o quociente ainda continua maior do que o divisor. Então vamos continuar a conta. Vamos agora tomar o 23 e vamos dividir por 5, que é o próximo número primo. Bom, 23 dividido por 5 dá 4. Bom, 23 menos 20, né? Porque 4 vezes 5, 20. Resto 3. Ok, sobrou o resto. Mas olha o que aconteceu agora com o quociente. Ele é menor do que o divisor. Quando acontecer isso aqui, a gente para a conta e diz o seguinte, que o 23 é primo, pois nenhuma divisão foi exata e chegamos a um quociente 4, que é menor do que o divisor. É o que diz a regra aqui inicialmente. Tá certo? Então é isso aí. A gente vai pegar o número, dividir pelos números primos, né, nessa ordem, 2, 3, 5, 7, até encontrar, tá? No caso, se a operação for 0, então o número ele não é primo. Mas nesse caso, quando sobrar resto e você verificar que o quociente é menor do que o divisor, você para a conta e afirma que esse número é primo. Tá certo? Vamos em frente? Ok. Vamos agora pensar o seguinte. O número 35 é primo? Vejamos.
Para fazer isso, foi dito anteriormente, nós temos que tomar esse número e começar a dividir pelos números primos. Vamos começar pelo número 2. Bom, 3 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1 é 2, vem para cá. 3 menos 2 dá 1. Desce o 5 aqui, fica 15. 15 dividido por 2 dá 7. 2 vezes 7, 14. Sobrou o resto? Sobrou. Mas vamos verificar o quociente. Olha, o quociente ele continua sendo maior do que o divisor. Isso quer dizer que a gente deve continuar a conta. Então, a próxima divisão será 35 dividido por 3. É o próximo número primo. Muito bem. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Resta 0 aqui. Desce o 5. 5 dividido por 3 dá quanto? Dá 1 de novo. 3 vezes 1 é 3. Sobra 2. Muito bem. Resta 2. Olha o quociente aqui. Continua sendo maior do que o divisor. Bom, gente, é interessante observar que à medida que a gente for dividindo pelos números primos, a tendência é o quociente diminuir seu valor, tá certo? Ó, 17 passou para 11. Vamos ver o próximo agora? Vai ser 35 dividido por 5. Muito bem, só que 35 por 5 dá 7, né? Ó, 5 vezes 7, 35. Resto 0. O que acontece quando a operação dá resto 0? Significa dizer que esse número aqui não é primo, tá? Se resto for 0, significa dizer que o número não é primo. Então, a gente chega à seguinte conclusão, que 35 não é primo, porque a divisão foi exata. Tá certo? Vamos em frente? Bom, decompor um número em fatores primos. Bom, gente, o que acontece aqui? Nós vamos pegar um número aqui, qualquer, e transformar ele num produto de fatores primos, tá? Ou seja, na multiplicação só aparecem números primos, 2, 3, 5, 7. E como a gente deve fazer isso? Bom, vamos seguir uma regrazinha aqui, ó. Vamos pegar esse número, né, e dividir o número dado pelo seu menor divisor primo, certo? Em seguida, divide-se o quociente, né, obtido, né, pelo seu menor divisor primo, tá? Novamente, e assim sucessivamente, até obtermos quociente igual a 1. Vejamos isso na prática aqui. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 30. Vamos decompor o número 30. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos traçar uma linha vertical e fazer o primeiro número aqui, ó. 30. Vamos colocar um número aqui que seja primo e que seja divisível, né? Então vamos lá, vejamos 2, tá? Se a gente tomar aqui, ó, 30 dividido por 2 dá 15, tá? Então aqui temos o quociente 15, então a gente vai colocar aqui, ó, coloca-se o 15 aqui embaixo, e aí faz a operação de novo, né? Vamos pegar agora o 15 e dividir por outro número primo. Só pode ser quem? O 3, né? Então é que fica 15 dividido por 3 dá 5. Olha o quociente 5, você vai colocar aqui embaixo do 15, ó, 15, certo? O próximo número primo que a gente conhece, que divide 5, quem é? É o próprio 5. Ou seja, 5 dividido por 5 dá 1. E aí nós colocamos o número 1 aqui, que é o quociente aqui embaixo, ó, e aí a gente sabe que a conta está encerrada, né? Porque quando a gente obter o quociente igual a 1, a conta acaba e a gente chega à seguinte conclusão: o número 30 pode ser decomposto da seguinte forma. Olha aqui embaixo, o 30 pode ser decomposto, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Perceba você que esses fatores aqui, ó, são números primos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Só pode aparecer aqui números primos, tá? Por isso que a gente faz essa decomposição aqui. Só pode aparecer números primos. Vamos dar outro exemplo aqui. 18. Vou traçar uma linha vertical e começar a dividir por quanto? 18 só pode ser dividido por 2. Então, não foi 18 dividido por 2 dá 9. Muito bem. Esse 9, que é o quociente, vem para baixo aqui. É 9. Você coloca 9 e aí começa a operação de novo. Pense em um número primo que divida 9. Só pode ser quem? O 3. 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. E aí esse 3, a resposta vem para baixo aqui, ó. Muito bem. Vamos pensar em um número que divida 3 e que seja primo, tá? Só pode ser números primos. Quem vai ser? O próprio 3. Por quê? Porque 3 dividido por 3 dá 1. E aí você coloca o quociente, que é 1, aqui embaixo do 3. E aí diz a regra, quando você chega a esse resultado final, 1, você para a conta e olha os que você encontrou, 2, 3 e 3. Esses números aqui são primos e vai ser justamente os fatores primos da decomposição. Ou seja, o 18 vai ser composto da seguinte forma: 2 vezes 3 vezes 3. Né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Está aí a decomposição de um número em fatores primos. Tranquilo, né? Vamos em frente?
Bom, gente, espero que tenha gostado. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Até a nossa próxima videoaula e um forte abraço.